4 cavaleiros trazem o fim do mundo, mas quem os solta, um por um, não é um general, não é um exército, não é um demônio, é um cordeiro. No Apocalipse de João, escrito há quase 2000 anos, é o cordeiro que rompe os selos do livro do destino. E a cada selo aberto, um cavaleiro irrompe. 4 cavaleiros, um cordeiro. E aquilo que você aprendeu a temer talvez nem seja o que você imagina, porque o primeiro cavaleiro vem disfarçado. Vou te mostrar o que cada um realmente é, e porque só o 4º cavalga acompanhado. Você está nos pergaminhos antigos. Antes dos cavaleiros, existe um livro. No capítulo 5 do Apocalipse, João vê um rolo selado 7 vezes, e ninguém no céu, na terra ou debaixo dela é digno de abri-lo. Até que se apresenta um cordeiro com a aparência de quem foi morto. É ele quem rompe os selos, um a um. E é aqui que a profecia para de ser sobre um livro e começa a ser sobre o mundo. Quando o primeiro selo se rompe, uma das 4 criaturas que cercam o trono, seres cobertos de olhos com faces de leão, de touro, de homem e de águia, diz uma única palavra, como uma ordem: vem! E algo responde. A cada um dos 4 primeiros selos, uma criatura repete o chamado e um cavaleiro irrompe do silêncio. Repare numa coisa que quase ninguém nota. Esses cavaleiros não são invasores estranhos vindos de fora. Eles são convocados de dentro da própria visão. São 4 forças que a humanidade conhece bem demais: a conquista, a guerra, a fome e a morte, e que nas páginas de João cavalgam sempre juntas. Guarde essa ideia. Ela é a chave de tudo. E os cavalos coloridos, aliás, não nasceram com João. Séculos antes, o profeta Zacarias já tinha visto cavalos vermelhos, pretos e brancos patrulhando a terra. O Apocalipse pega esse motivo antigo e o transforma em algo muito maior. E há um peso no próprio número. 7 selos, o lacre completo, o segredo guardado por inteiro. Um rolo selado 7 vezes é um futuro que ninguém pode ler, uma sentença que ninguém pode abrir, até que o cordeiro começa a quebrá-los. Cada selo rompido é uma página do destino sendo lida em voz alta pela primeira vez. E as 4 primeiras páginas são 4 cavalos. O primeiro selo se abre e surge um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco, recebe uma coroa, e o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer. Só isso. Nenhuma espada, nenhum sangue ainda. Apenas um conquistador coroado, partindo para conquistar. E foi justamente essa sobriedade que criou uma confusão que dura quase 2000 anos. Porque o branco, no Apocalipse, costuma ser a cor da vitória e da pureza. E por causa disso, alguns leitores antigos, como Ireneu de Lyon, ainda no 2º século, chegaram a imaginar que esse primeiro cavaleiro fosse algo luminoso, uma força do bem avançando pelo mundo. Mas o próprio texto desfaz essa leitura, e de um jeito elegante, porque lá na frente, no capítulo 19 do Apocalipse, aparece outro cavaleiro num cavalo branco, e esse o texto faz questão de nomear: fiel e verdadeiro. O Verbo de Deus, de manto tinto em sangue e com os exércitos do céu vindo atrás. Essa, sim, é a figura sagrada. E ela só entra em cena depois, anunciada com todas as letras. É exatamente por isso que o cavaleiro do capítulo 6 não pode ser ela. Ele é a imitação que vem antes, o falso que se veste de verdadeiro justamente para ser confundido com o verdadeiro. Por isso a tradição lê esse primeiro cavaleiro como a conquista, ou na chave mais sombria, como o impostor. Aquele que usa a cor certa e a coroa certa, mas governa pela força,
não pela verdade. A conquista disfarçada de salvação. E há um detalhe na arma que reforça isso. O cavaleiro branco carrega um arco, mas o texto nunca menciona uma flecha. Um arco erguido, sem disparo. A ameaça da força mais do que a força em si. Para os primeiros leitores, vivendo sob Roma, esse arco tinha rosto. O dos partos, os arqueiros a cavalo do Oriente, o único povo que havia humilhado as legiões romanas. O inimigo que vinha de fora, montado, vencendo e para vencer. O segundo selo se rompe, a segunda criatura diz, vem, e o vermelho toma a cena. Vermelho cor de fogo. A esse cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe entregam uma grande espada. E essa espada, no original, não é a lâmina cerimonial dos generais. É a faca larga que qualquer soldado, qualquer bandido, qualquer homem comum trazia no cinto. A arma do dia a dia. A violência do segundo cavaleiro não desce dos altos comandos. Ela sobe das ruas, das casas, das pequenas vinganças que se multiplicam quando a paz é arrancada. Aqui vale prestar atenção na palavra exata. O texto não diz que esse cavaleiro traz a guerra entre nações distantes. Ele diz que os homens se matam uns aos outros, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho. É a guerra civil, a desconfiança que vira massacre, a violência que começa dentro de casa. Se o primeiro cavaleiro era a conquista que vem de fora, o segundo é a paz que se rompe por dentro. E é assim que a profecia funciona como engrenagem. A conquista do primeiro cavaleiro abre o caminho, e a guerra do segundo é o que acontece quando o caminho está aberto. Um chama o outro. Lembra da chave que eu pedi para você guardar? Os 4 não são 4 desastres separados. São 4 forças que sempre cavalgaram juntas pela história humana, e cada uma prepara o terreno da seguinte. O terceiro selo, a terceira criatura e um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança, o instrumento de quem pesa e mede o que ficou escasso. E então uma voz, vinda do meio das 4 criaturas, anuncia um preço. 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Pode parecer só um número antigo, mas é um soco. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho, e 1 medida de trigo dava mais ou menos a ração de um único dia para uma única pessoa. Ou seja, um dia trabalhando para comprar um dia de pão. Quem tinha família trocava para a cevada, mais barata e mais pobre, só para fazer o salário render. Isso não é falta de comida. É comida que existe, mas há um preço que esmaga. E aí vem a frase mais cruel de todas, dita na mesma respiração. E não danifiques o azeite e o vinho. Enquanto o pão de cada dia vira um luxo, o azeite e o vinho, os produtos dos ricos, os artigos de festa, seguem intactos. A fome do terceiro cavaleiro não atinge todo mundo igual. Ela tem endereço. Ela aperta embaixo e poupa o topo. E repare no objeto que esse cavaleiro carrega. A balança não é uma arma. É o instrumento do racionamento, o gesto de quem mede grão a grão o que antes se servia à vontade. Ninguém aqui morre de fome de uma vez. Pior. Todos trabalham o dia inteiro para comer um único dia. É a escassez que não mata rápido. Aqui corrói devagar. Aqui transforma o pão num cálculo. Essa é, de novo, a chave. Conquista, guerra, fome. Uma força puxando a outra, sempre juntas. E quando essas 3 já passaram pela terra, sobra pouco para o 4º cavaleiro fazer. Mas é justamente ele o único que não vem sozinho. O 4º selo se rompe. A 4ª criatura diz, vem.
e surge o cavalo mais difícil de descrever, porque a palavra que João usa no grego é chloros. É a cor do verde pálido, a cor de uma planta murcha, a cor de um corpo sem vida. As traduções tentam de tudo: amarelo, pálido, esverdeado. Nenhuma acerta sozinha. É literalmente a cor da doença. E pela primeira vez, o cavaleiro tem nome. Os outros três eram anônimos. Você os reconhecia pelo que faziam. Este se chama Morte. E o texto acrescenta um detalhe que muda tudo. E o Hades o seguia. O Hades, o reino dos mortos, a sepultura que engole o que a morte derruba. O quarto cavaleiro é o único que cavalga acompanhado, porque um mata e o outro recolhe. A eles é dado poder sobre a quarta parte da terra. Não sobre tudo, sobre um quarto. E o método vem listado friamente em 4 palavras: matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Repare, a espada é a guerra do segundo cavaleiro. A fome é o terceiro. A morte não inventa nada novo. Ela colhe o que os outros 3 semearam. Por isso ela vem por último. Ela é o resultado. E vale parar no nome do companheiro. Hades, para os gregos, não era só a morte, era o lugar, o reino subterrâneo de onde os mortos descem e não voltam, o mesmo que os hebreus chamavam de Sheol. A morte derruba, o Hades guarda. Juntos, eles não deixam porta de saída. Mas existe um limite escrito na própria sentença. O poder dos 2 alcança a quarta parte da terra. Um quarto, não o todo. E no Apocalipse isso importa. Não é o fim de tudo. É um aviso com bordas, uma devastação que ainda deixa 3/4 de pé. Como se o texto dissesse: isto é o que essas 4 forças fazem quando cavalgam soltas e ainda dá tempo de olhar. E é aqui que se desfaz aquela lista que você aprendeu na infância: guerra, fome, peste e morte. A peste no texto não é um cavaleiro à parte. Ela é uma das armas do quarto. E o primeiro cavaleiro nunca foi a peste, era a conquista. A tradição reorganizou tudo num quarteto fácil de lembrar, mas o texto original é mais estranho e mais sombrio do que a versão que sobrou. Em 1498, um artista alemão chamado Albrecht Dürer pegou esses 4 cavaleiros, que João tinha descrito em momentos separados, e os juntou numa única imagem. Os 4 galopando lado a lado, atropelando reis e camponeses sem distinção. Foi essa gravura, mais do que qualquer sermão, que fixou os cavaleiros no imaginário do Ocidente e que os transformou no símbolo que a gente reconhece até hoje, em filmes, jogos e capas de disco. E talvez Dürer tenha entendido algo que as listas perderam. Os 4 cavaleiros nunca foram um calendário do fim do mundo com data marcada. Eles são 4 forças que sempre cavalgaram juntas pela história humana. A conquista que abre a porta, a guerra que arromba a paz, a fome que cobra o preço e a morte que recolhe o que sobrou. O Apocalipse não os colocou no futuro. Colocou-os galopando dentro da própria história, talvez para que cada geração, ao ler, reconhecesse os cascos. Por isso, a pergunta que fica não é quando eles vêm, é outra bem mais incômoda. Olhando ao redor, quantos deles você diria que já passaram? E, no entanto, não se esqueça do detalhe que abre tudo. Os 4 nunca cavalgaram sozinhos. Foi um cordeiro que rompeu os selos para soltá-los, e é o mesmo que, no último ato do livro, volta montado para encerrar a cavalgada. Um cordeiro no começo, um cavaleiro no fim. E os 4?
apenas o que acontece no meio. Aqui é pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento. Só as histórias que atravessaram os séculos e ainda não nos largaram. Se você quer entender o que vem depois que os selos se abrem, se inscreve no canal. O próximo pergaminho a gente abre junto.